Olá, boa noite. Sejam bem-vindos ao canal MC Melo Cartola FC. Sou Manuel Carlos Soares de Melo. Para quem não me conhece, sou influencer para o Cartola FC. Hoje vou apresentar para vocês alguns times que eu escalei para a rodada 27 e dar uma dica para vocês de alguns jogadores para que vocês possam montar seus times para essa rodada. Essa rodada está bem difícil em matéria de jogadores, né, de jogos, né? Tem jogos bem importantes, jogos clássicos, que vai ter que ter muito jogo de cintura para poder montar seus bons times e fazer bons pontos. Então vamos aqui para as primeiras apresentações. Esse é o nosso time 1 do canal, que eu montei da seguinte maneira, com os dois laterais, o Fortaleza, Juninho Capixaba e Brits, e os zagueiros do Atlético Paranaense, Pedro Henrique e Thiago Heleno, porque confio um pouco no SG de cada um dos dois times. Fernando Miguel no gol e Felipe Scolari como técnico. No meio de campo, eu coloquei Arrascaeta, Gustavo, Gustavo Scarpa e Lucas Sacha do Fortaleza. E no ataque, coloquei Pedro, Rony e Pedro Raul. Meu capitão aqui tá o Pedro, né? Mas isso é uma coisa que eu ainda vou analisar bem, tá? Por causa que o Pedro tem um jogo bem forte com o Fluminense e o Rony tem um jogo contra o Santos. Como o Santos mudou de técnico, pode ser que seja uma boa oportunidade para o Rony fazer gol, porque o Santos talvez não venha tão bem. Já não vem bem jogando, mas agora com essa mudança pode ser que leve vantagem o time do Palmeiras. Os dois laterais do Palmeiras também, como um lateral do Palmeiras, Marco Rocha para mim e Gustavo Gomes, são ótimas opções também, tá? Eu coloquei aqui na reserva, vamos ver, o João Ricardo do Ceará, porque eu acho que ele vai ter que trabalhar bem contra o São Paulo. São Paulo ontem fez um jogo até muito bom contra o Flamengo, né? Se a gente for ver por elenco, só que não soube aproveitar as tantas finalizações que tiveram, né? E Santos mesmo, os chutes que ele defendeu não estavam qualidade, porque alguns estavam impedidos, tiveram falta. Santos também fez umas boas defesas. Mas o São Paulo jogou muito bem por ter jogado no Maracanã contra o Flamengo. Eu acho que o time do elenco do Flamengo realmente diz porque ele está indo para a final. Aqui eu coloquei o Kelvin na reserva, como lateral. Coloquei Davi Luiz como reserva, zagueiro. O Arias como reserva, meio-campo, mas poderia ser o Patrick também, tá? É que como o Eduardo Sacha não, o Lucas Sacha do Fortaleza é mais barato, eu não coloquei ele. Mas de repente eu posso colocar o Alex Santana, que também para mim é uma boa opção para meio de campo. E o Thiago Galhardo do Fortaleza como reserva. Vou aqui agora puxar o nosso time de tiro curto. No meu time de tiro curto, eu escolhi a defesa fechada do Atlético Paranaense, né, com o goleiro Anderson. Vocês vão ver que o meu reserva é o João Carlos, mas é por causa que eu não tenho outro mais barato. Senão eu teria escolhido outro, porque eu acho que o Cuiabá não segura a onda. Na reserva dos laterais eu coloquei o Rodinei e não coloquei o Davi Luiz como zagueiro, tá? Por causa de valores também, tá? Senão poderiam ter sido outros reservas. Isso daí também até o dia da live posso mudar. No meio de campo aqui eu fechei com Arrascaeta, Gustavo Scarpa e Alex Santana. E no ataque eu fechei com Pedro, Pedro Raul e Alemão. E pus o Pedro Raul como meu capitão para diferenciar.
Então esse time está custando 105,23 cartoletas, que também não é caro, é bem barato. Deixa eu até falar quanto ficou o time 1 do canal, para que vocês também possam saber o valor. O time 1 do canal ficou com 119,22 cartoletas. Agora eu vou puxar o nosso time de valorização. Nosso time de valorização, eu fechei com Abner Vinícius, Marcelo Benevenuto, Pedro Henrique e Brits, porque são mais desvalorizados. O goleiro ficou o Everton, do Palmeiras, e o técnico Felipe Scolari. No meio de campo, eu entrei com Patrick, Arrascaeta e Eric. E no ataque, com Moisés, Pedro e Vitor Roque. Por causa dos preços, né, para que eles tenham valorização, mas também é um time que tem uma boa chance de pontuação, né? Esses times eu já na análise que eu fiz dos jogos, eu também apresentei que eles foram muito bem na pontuação da rodada passada. Três times. Tiro curto na rodada passada, se não me engano, fez 86 pontos. Este aqui fez 76 valorização e o time 1 fez 71,9 de valorização. Esse aqui pela Cartomante FC, a gente vê que na avaliação dele para a valorização ele está excelente, tá? E potencial bom, a confiança é boa e a média é boa, tá? E agora eu vou passar para vocês as dicas de alguns jogadores que, na minha opinião, por potencial, são bons para a rodada. Os goleiros ficou um potencial bom, Fernando Miguel, Everton, Gatito Fernandes, que eu acho que vai ser muito bom para essa rodada também contra o Curitiba. O Curitiba nunca vem bem, joga fora de casa. Então eu acho que Gatito Fernandes, a pontuação também é muito bom. O Anderson, por causa do SG, né, do Atlético Paranaense, coloquei. E Cássio também eu acredito que vai fazer muitas defesas contra o América lá. Precisa fechar o gol. Por quê? Porque se o Corinthians conseguir sair pelo menos com o empate contra o América, ele vai se manter ali em cima na zona da Libertadores. Aqui a gente vai para o potencial dos laterais. Lateral aqui com melhor potencial para rodada pela Cartomante FC é o Luan Cândido, que vai ter um jogo muito bom. Normalmente, o Luan Cândido tem feito gols, dado assistência, e é um jogo bom contra o Goiás. Apesar que eu não acredito no SG do Bragantino, tá? Eu acho que o Goiás tem jogado muito bem também quando joga fora de casa. O René, porque vão pegar o Atlético Goianiense, que está na zona de rebaixamento, está com a moral meio abaixo, e o Internacional tem vindo muito bem e vai querer se manter também entre os quatro. Então, acredito que o Internacional tem uma grande chance de vitória contra o Atlético Goianiense. Em relação a segurar o SG, eu já acho que a chance é de menos de 50% a menos. Mas tanto o René quanto o Bustos, para mim, são opções boas também de laterais para pontuação nessa rodada. Juninho Capixaba e Brits, para mim, é uma excelente opção contra o Juventude, mesmo o Juventude dentro de casa jogando bem, joga bem dentro de casa. Eu acho que se o Fortaleza fizer o mesmo jogo que fez no último, né, contra o Fluminense, eu acho que tem tudo para vencer o Fortaleza. E a defesa do Fortaleza também é bem forte com o Tite Benevenuto e o Fernando Miguel fecha bem o gol. Isso pode até segurar o SG, que eu acho que tem uma chance de 60%. Marcos Rocha e Piquerez também são ótimos laterais para a rodada contra o Santos, em matéria de pontuação. A gente tem que ficar mais preocupado em matéria de SG, e com o Soteldo, Lucas Braga e Marcos Leonardo sempre existe a possibilidade de gol. De vez em quando o Palmeiras sobe e acaba deixando esses buracos. O Soteldo é bem rápido.
E Kelvin, tanto como Abner Vinícius, também para mim são laterais potenciais para essa rodada, por causa que eu acredito no SG deles. Vamos aqui para os zagueiros. Zagueiro com melhor potencial para a rodada é o Gustavo Gomes. E Murilo também é ótima opção para quem quiser entrar com o Palmeiras. Eu acho que todos os dois são zagueiros artilheiros. Então você tem que contar que, mesmo às vezes, quando eles não seguram o SG, eles fazem pontuações altas e normalmente finalizam no gol e fazem gol. Né? O Murilo mesmo tem um gol que foi dado para o Zé Rafael, mas na verdade na súmula é do Murilo do jogo passado. Foi uma pena para mim, porque eu ultrapassaria a casa dos 90 pontos se o gol tivesse ficado para o Murilo. Vitor Cuesta, para mim, é o único zagueiro que eu vejo com potencial dentro jogando contra o Botafogo, contra o Curitiba, né? O Botafogo contra o Curitiba. Então é um potencial, é um diferencial para quem quiser fazer alguma coisa diferente. Como o Pedro Henrique e Thiago Heleno, para mim, são opções ótimas para a rodada, porque acredito no SG do Atlético Paranaense contra o Cuiabá. E Marcelo Benevenuto, junto com Tite, também são uma dupla de zaga que para mim é bem importante para essa rodada contra o Juventude. Vitão e Mercado, a mesma coisa. Vitão jogou muito bem o jogo passado, não, o Mercado nem tanto, mas são opções que vocês podem diferenciar. Quem não quiser fechar a defesa, eu acho que tem uma boa chance com esses zagueiros que eu passei de fazer boas pontuações na rodada. Meias. Os meias aqui, depois eu vou acabar passando para lá, porque tem mais meias com potencial bom para a rodada. Agora, Arrascaeta e Gustavo Scarpa, eu acho que esse é essencial no time de todo mundo. Quem tiver cartoletas pode colocar os dois e depois escolher um para fazer o diferencial. Terans não está mais provável para o jogo, mas o Lucas Sacha tem feito uma média de pontos muito boa nas rodadas, né? Tem uma média de 5,39 pontos. O Alex Santana, eu acho que tem jogado bem, vai fazer um jogo bom contra o Cuiabá. Ele está sempre ali na beira do gol, pode fazer gol, como assistência, é bom em desarmes, então vale a pena pensar nisso como diferencial. Patrick tem jogado muito. Ontem não vi um jogo tão bom do Patrick como nos jogos passados, mas é aquele negócio, a pressão também de ter que vencer o Flamengo por 2-0 de diferença era muito forte. O São Paulo estava jogando muito bem, né? Patrick, Luciano, Caleri mais fraco, mas eles estavam jogando bem, né? Até tomarem o gol, isso aí baixou um pouco a moral do São Paulo, eu acredito, mas fizeram um jogo bom. Então, o Patrick agora contra o Ceará em casa não é fácil, né? O Ceará vai vir com Vina, Jô, Mendonça, só não vai ter mais o Lima, porque o Lima já não está mais provável. Mas é um excelente meia. Vamos aqui que eu vou passar mais meias para vocês, porque eu acho que temos boas opções de meia além desses. Eles são meus principais, mas você tem bons meias com pontas. Então, para mim, o Arias sempre cresce em jogo grande, mas eu acho que é um jogo muito difícil contra o Flamengo. Eu, nessa rodada, se eu tivesse que escolher alguém do Fluminense, escolheria o Ganso. O Ganso tem, tem feito ótimas partidas, né? Fausto é diferencial, mas faz muita falta, então para mim, ele para Cartola, para mim ele não é bom. O Wellington Rato, contra o Internacional, não sei se vai ter muitas oportunidades. Como o Ranieri também contra o Atlético Mineiro. Johnny é uma opção também, tá? Já que Patrick está fora. Também não estou vendo o Maurício, né? Zé Rafael é aquele café com leite de sempre, mas sempre bom, faz umas boas pontuações, tem uma média boa de 5,26, tá melhor que o Danilo de média, né?
Marlon Freitas, eu acho que é arriscado demais. Rodrigo Nestor, para esse jogo contra o Ceará, pode ser uma opção para quem quiser diferenciar. Do Ceará, tanto o Richard que o Rico não vejo isso bem, né? O Patrick, pode ver, a média do Patrick é 4,26 em relação ao Rodrigo Nestor. Eu acho o Patrick, jogador do São Paulo, para meia melhor. O Vina, para essa rodada contra o São Paulo, vai dar trabalho, mas não tem uma média boa de pontos, né? O Alex Santana está com 3,87. O Alisson baixo, o André também é baixo, né? Eu não estou vendo aqui, o Eduardo do Botafogo pode ser um potencial diferente contra o Curitiba. No último jogo ele fez 2 gols, então ficou com a média alta. Mas é um jogador de se pensar para quem quiser fazer alguma coisa diferente, porque o Curitiba não joga bem fora de casa e o Botafogo pode surpreender. Então ele é um meia diferente para mim, para essa rodada, mas é bom de se olhar. Everton Ribeiro tem um potencial bom, só que é um jogo mais difícil contra o Fluminense. Quem for com a Rascaeta e Gustavo Scarpa, se quiser dividir o Everton Ribeiro, não vai estar fazendo nada de ruim. Bom, é um bom trio de meio de campo. Gabriel já não vejo, Juliano, eu acho que o jogo é muito difícil. O Marquinhos Gabriel também é uma opção diferente, tá? Tem jogado bem os jogos, aparece muito na área, tem ajudado muitos atacantes, finaliza, então ele tem feito um bons jogos e pode ser que ele seja também uma boa novidade para quem quiser diferenciar alguma coisa em relação ao Bragantino. Hércules não vejo bem para essa rodada. João Gomes, entre João Gomes e Everton Ribeiro, prefiro Everton Ribeiro, né? Lucas Evangelista, não vejo para essa rodada, como não vejo o Roma. Então, esses para mim são os melhores para rodada em relação a pontuações e chance boas de pontuações. Agora vamos aqui para os atacantes. Os atacantes por potencial, né? A gente vem aqui por potencial, os melhores de potencial para a rodada 27 pelo Cartomante FC é Pedro Raul, Pedro do Flamengo, Alemão, Rony e Cano. Esses são 5 para mim que podem fazer diferença. Cano em jogo grande sempre apronta, sempre marca o golzinho dele. Tá na briga, artilharia com Pedro Raul. Então eu acho que é excelente, né? Opção é uma opção diferente do que a maioria está fazendo. Claro, a defesa do Flamengo é uma defesa forte, né? Mas e o goleiro também é bom, mas é uma opção diferente. Eu mesmo acho que Pedro Raul tá mais fácil, o próprio Pedro é mais fácil do que pro Cano. E o Rony, para mim, com a velocidade dele junto com a do Dudu, para pegar a defesa do Santos, é mais favorável. Alemão tem vindo bem, o Atlético Goianiense não é tão bem, mas o Alemão joga fora de casa. Mas eu acho que o Alemão tem ótimas opções, está sempre finalizando, cabeceando no gol. Então é um atacante também que pode surpreender. Mas temos outras opções. Tá aqui, tá? Atacantes, que essa rodada dá para fazer muita coisa diferente. Vamos pelos potenciais. Tá vendo? Potencial tá dando que até o Pita tem potencial para marcar gol em Fortaleza nessa rodada. Eu acho meio difícil, mas existe. Gabigol também é uma opção para rodada, né? Apesar que Gabigol não tem feito gols, a média de pontuação dele é baixa, né? Como você vê também, a média do Pita é bem baixa, né? A média do alemão é melhor que a do Gabigol.
Alex Manga pode ser uma opção contra o Botafogo, né? Apesar do Curitiba, quando joga fora de casa, tem dificuldade de fazer gols. Coelho não vejo, né? Henrique Almeida pode ser uma surpresa contra o Corinthians, apesar da defesa do Corinthians ser muito boa. Eu acho que o Pedro Henrique pode fazer pontuações por causa de finalizações. Eu acredito que o Cássio vai fazer de tudo para fechar gol. Arthur tem um potencial bom e uma média boa para essa rodada. Também é perigoso contra o Goiás, pode fazer gol no Goiás, pode dar assistência, com certeza. É uma opção diferente para a rodada. Tem mais aqui. Dudu, eu acho mais por finalização. Acho que o Rony nessa rodada é melhor que o Dudu. Yuri Alberto é uma aposta, tá? Contra o América e fora de casa. O Corinthians tem muita dificuldade de fazer gols, mas é uma aposta diferenciada para quem quiser. Robson, eu acho que entre Robson e Moisés, sou mais Moisés que Robson para a rodada. Mendoza é muito rápido e goleiro do não vai ser o Andrei, né? Então eu acredito que o Mendonça também pode ser uma opção diferenciada, uma surpresa contra o São Paulo dentro de casa. O Vina está de volta e o Vina sempre acaba criando bolas boas para o Mendonça e o Mendonça tem uma velocidade grande. E a defesa do São Paulo, quando é surpreendida nesses contra-ataques, acaba levando gols, que nem aconteceu contra o Flamengo. Cano nós já falamos. Thiago Galhardo também, como atacante do Fortaleza contra o Juventude, pode marcar gols nessa rodada. Marcar gol e assistência para o Thiago Galhardo pode acontecer mesmo nessa rodada. Acho que a probabilidade é muito grande contra o Juventude. Juventude é muito frágil e Thiago Galhardo, ele é muito bom, tá, para bater falta e tudo. Keno, contra o Avaí, também é opção diferenciada. Apesar que o Avaí, quando joga dentro de casa, joga bem e mudou de técnico, né? Para variar. Então, de repente, pode isso dar uma motivação, vai engrossar o caldo para o Atlético Mineiro. Agora depende muito quem vai ser o trio de ataque do Atlético Mineiro. Ainda está meio indeciso, porque o Sacha tava como provável, agora não está mais. Mas se for Sacha, Keno e Ademir, eu acho que Keno e Sacha são opções boas também de atacante para essa rodada. Não vejo isso em relação ao Marcos Leonardo pela defesa forte que o Palmeiras tem, mas tudo é possível. Luciano tem jogado bem, tem finalizado muito a gol. E contra o Ceará pode ser uma opção também diferente, apesar que o goleiro Ceará, Ricardo, ele é muito bom. Então, vamos ver como vai, o que se pode acontecer. Mas é uma opção também. Então, você vê que temos grandes opções diferentes de atacantes para a rodada. Lucas Braga não. Vitor Roque, uma opção contra o Cuiabá. Apesar da defesa do Cuiabá jogar bem fechadinha, o Vitor Roque é muito rápido, né? Não vi Vitinho jogando, mas Danóbio, ele arma bastante jogada, lá na frente ele acaba dando muitas bolas boas e isso pode ajudar. Alex Santana também ajuda muito para fazer com que o ataque funcione. Então isso dá muita opção para o Vitor Roque também poder marcar gols. Mas não esquece, temos o Daverson. Mas o Daverson contra Thiago Galhardo, Pedro Henrique, eu acho que é meio complicado de fazer alguma coisa. Carlos Pena não é um atacante muito de gols, né? Mais por pênalti. Mas também dá trabalho. Acho que o Carlos Pena vai ser muito bom para o alemão, ainda mais se o Wanderson também vier para o jogo. Gustavo Mosquito, para essa rodada não vejo. Caleri, sinto ele meio desanimado. Não sei se é porque não tem feito gols, né? Eu acho ele meio cabisbaixo. Ontem
jogou bem, mas não teve chance de fazer finalizações boas de cabeça. Com isso, eu senti que ele estava meio cabisbaixo no jogo contra o Flamengo. Eu acho que o Luciano está melhor do que o Caleri para o momento. Mas aqui, esse Tiquinho Soares, ele está com uma pontuação muito boa de média pelo Botafogo, né? De repente, pode ser uma opção diferente, mas eu acho que ainda é muito cedo para que a gente possa começar a confiar nele. Soteldo, como atacante, não me interessa muito, porque eu acho que talvez ele não vai ter muito o que fazer. Se ele tivesse mais como meio-campista, seria uma excelente opção. Ademir, é aquilo, finaliza muito, mas não acerta o gol. Roger Guedes, o de sempre, né? Tá muito ruim para mim no jogo do Corinthians. Vitor Sá, Matheus e Jô pode ser a diferença. Jô normalmente acaba marcando o gol do São Paulo. Eu não sei, mas o São Paulo tem alguma fina contra o Jô. Então ele pode ser uma opção diferenciada para quem quiser arriscar alguma coisa diferente. Então, essas são as minhas dicas de atacantes. Você viu que para essa rodada está complicado de se montar time e existe grandes opções por causa dos jogos. Técnicos para mim melhor, Abel Ferreira, Felipe Scolari, Juan Voga, Manos Menezes e Cuca. Esses são os três técnicos que eu acho que para as rodadas são melhores por causa dos confrontos que eles têm, né? Aqui a gente vê que os mais escalados são o Rony, Pedro Raul e Pedro, Arrascaeta, Terence está fora, Gustavo Scarpa, Luan Cândido, Gustavo Gomes, Pedro Henrique, Marcos Rocha, Everton e Abel Ferreira. Os capitães mais escalados são Pedro em primeiro lugar, Gustavo Scarpa, Rony, Arrascaeta e Cano. Isso pelo gato mestre, né, do Cartola. Os times aqui ainda continuam da mesma maneira, né? Não tem muita novidade, né? Isso aqui vai mudar muito ainda até sábado. Não acredito que adianta ficar falando muito sobre os times. Aparentemente, Flamengo e Fluminense vão completos. Ceará tem as suas dúvidas. Aqui está dando que é Lima, mas o Lima não está provável, né? Então não posso contar com ele. São Paulo vai vir com força máxima, com certeza. Corinthians também com força máxima do América. Fortaleza com força máxima contra a Juventude. Palmeiras com força máxima contra o Santos. A única dúvida do Santos é o Madison. Deve jogar, mas deve entrar meio tempo. Atlético Paranaense vem também com a sua força máxima, porque aqui é Vitor Roque que entra. E aqui quem vai entrar é Alex Santana. O Terans aqui continua como provável, mas no Cartola não está como provável. E o Wanderson, né, é Pedro Henrique, mas o Wanderson deve jogar e Pedro Henrique segundo. Nem o Maurício também não está provável lá no Cartola por enquanto. Então, essas são as minhas sugestões de jogadores. Não se esqueçam, se gostam do da minha apresentação, se inscrever aí no canal, dar aquele like, faça seus comentários são muito importantes para que eu possa crescer. Amanhã tem live lá para umas 19 ou 19h30, amanhã eu vou deixar postado isso no YouTube. E vamos em frente que hoje tem jogão, Corinthians e Fluminense, né? Que o meu Coringão consiga se classificar contra o Fluminense e vamos para uma final, se Deus quiser, o Flamengo, que não vai ser fácil, mas é isso aí. Então, até o próximo vídeo, se Deus quiser.